falar sobre o treino, bora começar falando sobre o Caleri, olha aí. O atacante Jonathan Caleri participou de todo o treinamento do São Paulo nesta sexta-feira, junto aos companheiros que não atuaram na derrota para o Corinthians, tá? O jogador está seguindo seu processo de recuperação que já está em estágio avançado. Segundo o próprio clube, ele segue na transição física com contatos, tá? Com contatos controlados com os companheiros. Então ele treinou e hoje, né? Como hoje é o dia seguinte depois do jogo, né, cara? Quem jogou ontem só fez aquele trabalho regenerativo, né? Academia para se recuperar. Os jogadores que não jogaram contra o Corinthians, né? Fizeram um trabalho com bola, coletivo, parte tática, e o Caleri participou desse treino, né? Junto com esses jogadores aí, né? Mas com contatos controlados, né? Com contatos controlados aí, mas a notícia boa é que ele treinou, né? Com bola junto com os companheiros, né? Então já tá muito avançado da sua recuperação. Ele não vai jogar esse ano ainda, deve ser bem provável imaginar que o Caleri joga esse ano ainda, mas a gente deve contar com ele já desde o início da próxima temporada, né? O que é muito importante, o que é muito bom aí, né? O treinamento contou com exercício de poste de bola e enfrentamento entre duas equipes em um espaço reduzido, além de duelos aí entre atletas, no 1 contra 1. Os jogadores que atuaram mais tempo no clássico fizeram um treino regenerativo na parte interna. 2 atletas que estão no departamento médico integraram apenas a primeira parte do treino, em um processo de aquecimento comandado pelos preparadores físicos no gramado. Quem são os 2 jogadores, Gabriel? Foi o Marcos Antônio, né, que teve uma lesão muscular na coxa esquerda, e o centroavante Dineno, né, que fez uma artroscopia no joelho, tá? Os 2 aí, né, fizeram aí uma parte do treino aí, né, junto com os jogadores aí do São Paulo. Tanto o Marcos Antônio quanto o Juan Dineno, né, cara? O Marcos Antônio faz uma falta colossal, né, mano? Que falta que faz o Marcos Antônio aí. A gente tem 13 no DM, 14 agora com o Tolói, né? E evidentemente que quase todo mundo tá lá importante, e o Marcos Antônio é um dele, né, cara? A gente viu muitos jogos já do São Paulo, que o São Paulo tava muito desfalcado, mas o São Paulo conseguiu jogar bem, produzir com o Marcos Antônio, porque ele é o motorzinho do time, né? A gente viu isso contra o Bragantino, né? Com o Marcos Antônio não jogou, foi uma zona, né? Contra o Corinthians também fez uma falta gigantesca com o Marcos Antônio. Ele é um jogador que quando tá fora, ou por suspensão, ou por lesão, ou porque foi substituído, faz uma falta colossal. Ele é o motorzinho do time, né? Quando o Marcos Antônio tá em campo, tem um São Paulo. Quando ele tá fora, tem outro São Paulo, né? Na eliminação para LDU, né, cara? Por exemplo, no primeiro jogo ele jogou muito bem, no segundo já não tava, né? Então é um cara que faz bastante falta aí, né? Bastante falta aí, entendeu? O zagueiro Ferrarese, o volante Bobadilha e o atacante Gonzalo Tapia, que entraram ao decorrer do confronto com o Corinthians, após defender as suas seleções na data FIFA, também trabalharam na academia, né? Mas para recuperar a parte física aí. O São Paulo volta a treinar no CT da Barra Funda na manhã deste sábado. Um dia depois, já encara o Juventude na Vila Belmiro, na última partida em que mandará em jogo aí, né, cara, na Casa Santista, né? Vai ser o último jogo do São Paulo aí na Vila Belmiro, já que o jogo contra o Inter vai ser, né, lá no Morumbi, né? Então tá aí, último jogo na Vila, né, rapaz, jogo importante aí pro São Paulo, porque o São Paulo já não vence tem um tempo, né, cara? Olha, o São Paulo tem 3, 4 jogos que não ganha, né? A gente empatou com o Flamengo, que eu me lembro que a gente empatou com o Flamengo, né? Aí perde o Bragantino, perde pro Corinthians. Eu acho que antes do Flamengo a gente ganha do Vasco, né? Então tem 3 jogos aí que o São Paulo não ganha. E, cara, assim, a gente vai entrar num tema aqui agora que é sobre a questão da Libertadores ou da Sul-Americana. E assim, a gente vem de 3 jogos sem vencer, e é óbvio que tem que vencer o Juventude de qualquer jeito. Vai ser um jogo difícil porque o Juventude tá desesperado, brigando para não cair, e porque o São Paulo tá muito mal, né? Então, tipo assim, o natural é ser um jogo bem difícil, porque o São Paulo tá jogando bem mal, com todos os problemas que o São Paulo já tem, então natural é que seja um jogo difícil aí. Infelizmente, é importante os 3 pontos pro São Paulo, tá? Aí, o que acontece? Temos aqui 2 informações que em relação a isso eu comentei, né? Libertadores, Copa Sul-Americana, o que vai ser? O Alexandre Vieira trouxe informação, né? Dizendo o seguinte, ó, presta atenção. O São Paulo já trabalha internamente
com a ideia de que a briga neste momento é pelo 8º lugar no Brasileirão. A avaliação dentro do clube é que as chances de alcançar o G7, que dá vaga direta para Libertadores, ficaram muito pequenas, né? As chances aí, tá? Um dirigente resumiu o cenário como: agora é somar pontos e torcer pelos nossos amigos na Copa do Brasil, né? O São Paulo deve disputar a 8ª colocação até a última rodada e vai depender de Cruzeiro ou Fluminense serem campeões da Copa do Brasil para abrir mais uma vaga para a pré-Libertadores via Brasileirão. Tá? Então a situação é o seguinte: se o Cruzeiro ou o Fluminense forem campeões da Copa do Brasil, né? O que tem grande chance de acontecer, né? Até porque só tem 4 times, né, cara? O Cruzeiro, o Fluminense, o Corinthians e o Vasco, né? 4 times podem ganhar. Se o Cruzeiro ou o Fluminense ganhar, vai abrir a 8ª colocação. Aí quem for 8º colocado vai para pré-Libertadores. Para pré, tá? O São Paulo hoje está em 9º lugar. Tá? Tem 3 times empatados com 45 pontos, né? Que é o Bragantino, que tá hoje o 8º é o Bragantino, São Paulo em 9º e Corinthians. Os 3 estão com 45. Né? Então, tipo assim, até a última rodada, Bragantino, Corinthians e São Paulo, e até o Grêmio pode colocar aí, esses times vão brigar pela 8ª colocação. Todos esses times que eu citei, Bragantino, Corinthians, São Paulo e Grêmio, todos esses times vão disputar a 8ª colocação e vão torcer para o Cruzeiro ou Fluminense ganharem a Copa do Brasil para abrir a 8ª colocação de pré-Libertadores, né? O São Paulo não tem a menor possibilidade de entrar em G7, mas não tem a menor chance. São Paulo tá 9 ou 10 pontos do Fluminense, que tá em 7º. Então, tipo assim, não tem a menor possibilidade do São Paulo conseguir entrar na G7. A menor. A única chance do São Paulo ir para a Libertadores é Cruzeiro ou Fluminense no campeões da Copa do Brasil e pegar o 8º lugar, que tem disputa com o Corinthians e que tem disputa com o Bragantino. É a única chance, né? Então, segundo Alexandre Vieira, dentro do São Paulo, só trabalha com a 8ª posição, né? G7 aí, todo mundo sabe que é completamente inviável. E é mesmo. Inviável não. É impossível. Não tem a menor chance de acontecer. A menor. Né? São Paulo conseguir passar o Fluminense. A menor. Tá? Verdade é essa. Ah, Gabriel, matematicamente pode. Pode, mas não vai acontecer, né, meu velho? Não vai, né? Não vai. Aí, o André Hernan traz uma informação já falando sobre a Copa Sul-Americana, que eu fiquei até arrepiado já, só de escutar a Sul-Americana. Já dá até calafrio já, só de lembrar que a gente pode jogar a Sul-Americana ano que vem. Aí o André traz informação já com outra visão, com outro olhar. Olha só. Ninguém vai falar isso publicamente, mas internamente ninguém fala em vaga na Libertadores. Todo mundo está se contentando com a vaga na Copa Sul-Americana. Foi o que trouxe o André Hernan, né? Então tá aí, o Alexandre Vieira trouxe que no São Paulo estão pensando em 8ª posição, né? Que é a 7ª para cima não dá mais. E o André Hernan traz um contraponto, de que no São Paulo ninguém nem fala de Libertadores. Já estão se contentando com a Sul-Americana. Né? Então fica esse ponto aí. Né? O que é verdade, Gabriel? Não sei. Né? São 2 jornalistas, né, que tem credibilidade aí, e meu papel, meu dever é repassar a informação para vocês, por isso que trouxe aqui as 2 informações. Eu poderia muito bem pegar uma informação, trazer aqui como se fosse essa a informação, mas não, peguei aqui os 2 pontos e trouxe aqui pro vídeo, né? Aí, irmão, se acredita se você quiser, enfim. Eu acho que, pegando essa informação do André Hernan, né? Se no São Paulo ninguém fala mais de Libertadores, é uma vergonha. Por quê, Gabriel? Porque o São Paulo, cara, tá brigando por essa 8ª colocação. Infelizmente, fica aí 8º e torcer pro Cruzeiro ou Fluminense ser campeão da Copa do Brasil. Né? São Paulo, nessa 8ª colocação de pré-Libertadores, São Paulo tá vivo, cara. Tipo assim, tá, os 3 times estão empatados, a gente tá vivo, né? É que óbvio que depois que perde pro Bragantino, pro Corinthians, todo mundo fica, porra, que porcaria de Libertadores, vamos pra Sul-Americana. Evidentemente que isso acontece, mas na prática o São Paulo tá brigando, né? E tem que brigar mesmo, cara. Entendeu? Porque, tipo assim, eu nunca comprei e nunca vou comprar esse papo. Ah, não, mas é que a gente tem que jogar Sul-Americana. Cara, São Paulo todo ano tem que jogar a Libertadores.
todo mundo que está no São Paulo já todo dia tem um trabalho de apequenar o clube. Eu não vou apequenar o São Paulo se contentando com vaga na Sul-Americana. O São Paulo pode até não ser campeão da Libertadores, porque tem Flamengo, tem Palmeiras, são mais fortes, mais organizados. São Paulo pode não ganhar a Copa do Brasil, pode não ganhar o Brasileiro, porque existem times mais fortes, com mais dinheiro e mais organizados que o São Paulo. Então a gente entende não ganhar porque o São Paulo é uma bagunça. Daí a gente não está no nível desses times que eu citei. Agora, todo ano o São Paulo tem a obrigação de jogar a Copa Libertadores da América. Tá? Eu nunca na minha vida vou me contentar com não, mas vamos para a Sul-Americana. Mas nunca na vida. Tá? Não tem nenhuma possibilidade de eu me contentar com isso. Entendeu? Eu apenas entendo o momento de não ser campeão porque tem times melhores. Né? Aí o São Paulo vai disputar o título brasileiro do jeito que está hoje. 13 machucados, Casares, 1 bilhão de dívida. Como vai? Não tem como. Né? Mas pelo menos uma vaga para a Libertadores, pelo investimento que faz, tem que ter. Né? Pelo elenco caro que tem. Não é caro igual outros? Não, mas é caro. Né? Mas é caro aí. E eu nunca vou me contentar com esse papinho sul-americano. São Paulo ainda pode buscar essa colocação e tem que lutar, batalhar e ganhar jogos aí para conseguir se classificar. Entendeu? O mínimo objetivo do São Paulo no ano, o mínimo, é a vaga para a Libertadores. Se o São Paulo acaba o ano sem nenhum título, como isso já é certo, né? E para a Sul-Americana é um fracasso retumbante. Entendeu? O mínimo que tinha que conseguir era essa vaga para a Libertadores.